Bom. Boa tarde a quem já está ligado. Estamos só à espera de ter quórum. Eu sei que já passa das 2 horas, aliás já passam 5 minutos, e nós deveríamos ter um hábito um pouco mais correto relativamente a estas matérias. Quando dizemos que a reunião é às 2, a maior parte das pessoas pensa assim, pronto, a partir das 2 chego, é aborrecido, porque quando marcamos às 2 é para começar às 2 e quem quiser convívio chega um bocadinho mais cedo e convive. Bom, mas eu já vejo que o Sr. Secretário de Estado já está online e por isso vou passar aquela parte da grelha, para depois não perdermos tempo. Portanto, a grelha, temos 2 rondas e um pequeno encerramento. A primeira ronda é 5 minutos o grupo parlamentar requerente, no caso é o PSD, e depois o Sr. Secretário de Estado que desapareceu, já não estou a vê-lo ali. Já está. Sim. E depois o Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos para responder e depois a partir daí pela ordem parlamentar, cada grupo tem 5 minutos e depois o Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos para responder. Depois temos uma segunda ronda, que já não é pergunta-resposta, os grupos vão todos intervir de seguida, tem 3 minutos cada grupo. E depois o Sr. Secretário de Estado tem o mesmo tempo que os grupos gastarem, o Sr. Secretário de Estado tem para responder. Depois existe uma terceira ronda que pretenciosamente chamamos de encerramento, em que o grupo parlamentar requerente tem 3 minutos e o Governo também tem outros 3 minutos. É uma grelha que, a correr bem, e se todos respeitarmos os tempos, demora 1h30. E começará assim que houver as presenças necessárias. Até agora só temos a presença, para além da mesa, do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. PS, Bloco de Esquerda, CDS, e não sei se a deputada Cristina Rodrigues e a deputada Cristina Rodrigues não estão presentes. Eu vou tentar saber por onde andam e se têm a intenção de estar presentes. Até já, Sr. Secretário de Estado. Presidente, estou online. Sra. Deputada, eu não acredito que não vem aqui. Não, porque ficará aí o José Magalhães, que fará a audição. Muito bem. E a Sra. Presidente informou o Sr. Deputado José Magalhães que tem 5 minutos na primeira ronda e 3 minutos na segunda. Sim, e que vamos ser rigorosos com os tempos. Sim, está informado. Será o Sr. Deputado José Magalhães nas 2 rondas, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, mas então teremos que esperar que ele chegue aqui, não é? Ele está informado que a reunião é às 2. Pronto. Julgo que vai entrar a qualquer momento, mas de qualquer das formas ele será o segundo a falar. Pronto, de qualquer forma, eu vou então começar. Chegou o PCP... Não chegou nada. Eu ia dizer que chegou um reforço para o PCP, mas não. Mas então vamos começar. Vamos, Sra. Deputada do PCP, podemos começar? Não tenho nada a anunciar. A Ana Mesquita não pode estar noutra comissão neste momento. Não, muito bem. Não tem uma decisão automática. Sim, senhora. Então vamos iniciar. Vejo que temos quórum, porque vejo que estão várias pessoas, já estão cerca de 14 pessoas online, e por isso já temos quórum. E portanto, temos também a senhora coordenadora do PS, também já está na reunião, o que quer dizer que também temos maioria dos grupos parlamentares e por isso vamos iniciar. O Sr. Secretário de Estado também já está em direto e, portanto, vamos iniciar a primeira ronda. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e dispõe de até 5 minutos para fazer a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, no passado dia 21 de janeiro, num encontro com a Comissão de Trabalhadores, o diretor das áreas de suporte da agência Lusa, Joaquim Carreira, declarou, e cito: "A empresa só tem tesouraria para 1 mês e meio, sendo muito preocupante a situação financeira em que se encontra a agência noticiosa." Face à gravidade desta declaração, o PSD, verdadeiramente preocupado com o futuro da maior agência de notícias de língua portuguesa no mundo, apresentou um requerimento solicitando a presença nesta comissão de Vossa Excelência e do Conselho de Administração da agência Lusa, a fim de avaliar as condições de funcionamento da empresa. Curiosamente, a 16 de fevereiro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu o adiamento da discussão deste requerimento e ficámos a saber a razão deste adiamento, porquanto, no passado dia 25 de fevereiro, o Governo aprova, em Conselho de Ministros, uma resolução que autoriza a realização de despesa pela prestação de serviços de interesse a cargo da Lusa, Agência de Notícias de Portugal, pelo cumprimento de obrigações do Serviço Noticioso e Informativo do Interesse Público. Sr. Secretário de Estado, permita-me que lhe diga que é caso para dizer abençoado requerimento apresentado pelo PSD, porque pelo menos fez com que o Governo se mexesse e resolvesse uma grave questão, que era a de a Lusa poder continuar a laborar a curto prazo. Resolvida que está esta premente questão, é a altura agora de nos focarmos na questão central que afeta a Lusa, ou seja, a contratualização a médio e a longo prazo, pelo menos 6 anos, do serviço público que tem de prestar com regularidade e estabilidade. Mas nesta matéria, aliás, como em muitas outras, a inércia, a incapacidade e, diria mesmo, a negligência do Ministério da Cultura em cuidar de instituições que estão sob a sua tutela é lastimável e, diria mesmo, é reprovável. Lastimável, Sr. Secretário de Estado, porque a Lusa, a agência de notícias portuguesa que presta um serviço de interesse público ao Estado, aguarda a assinatura desse novo contrato desde 31 de dezembro de 2019 e, Sr. Secretário de Estado, estamos em meados de março de 2021. Reprovável porque a tutela só se lembra desta instituição tarde e a más horas, quando os seus trabalhadores e colaboradores se defrontam com o colapso da agência e na iminência de não poder cumprir a missão de interesse público que lhe está cometida. Assim, voltamos a perguntar-lhe: quando é que vai ser assinado o contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público entre o Estado e a agência Lusa? Esperemos que desta vez o Sr. Secretário de Estado, aqui nesta audição, nos dê uma resposta cabal e concreta e que não continue com as suas respostas evasivas, como por exemplo, e passo a citar, neste momento o contrato está a ser ultimado, ou, como também já afirmou, está em fase de finalização o contrato para os próximos 6 anos, que depois seguirá para o Tribunal de Contas. É que, Sr. Secretário de Estado, como bem sabe, sem contrato de prestação de serviço não poderá ser aprovado o plano de atividades e orçamento da Lusa para o ano de 2021. E o Sr. Secretário de Estado sabe, como nós também sabemos, o quão penalizador tem sido para a Lusa não ter tempo para executar o seu plano de atividades na íntegra. O Sr. Secretário de Estado, a devolução de milhões de euros de indemnização compensatória ao Estado, recomendada pela IGF, resultante do facto de os orçamentos da agência de notícias serem aprovados tarde, é inaceitável. Como sabe, o correto, o expectável, seria o plano de atividades e orçamento da Lusa ser aprovado nos primeiros 2 meses do ano para que pudesse efetivamente ser executado. Ainda que não fosse nos primeiros 2 anos, pelo menos no primeiro semestre de cada ano. Há anos que isso não acontece e por razões que não são imputáveis à empresa. Assim, pergunto-lhe: o novo contrato acautela as verbas necessárias para o regular funcionamento da agência Lusa nos anos que aí vêm e, sobretudo, o financiamento necessário para o corrente ano? Uma outra questão, Sr. Secretário de Estado. Segundo o Presidente do Conselho de Administração da Lusa, ouvido aqui na Assembleia da República, o modelo de financiamento da Lusa deverá ser repensado. Considerou que o modelo existente não é o único possível, sendo necessário encontrar uma outra solução para a agência que não seja o orçamento do Estado.
referiu como exemplo a RTP, uma empresa que deve a sua estabilidade à cobrança da contribuição para o audiovisual. Pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, considera porventura definir uma nova estratégia para a Agência Lusa, designadamente promovendo a revisão do modo de financiamento da empresa? Muito obrigada. Senhora Presidente, fico-me por aqui. Muito obrigada. Gastou um bocadinho mais de tempo, porque eu só comecei a... Senhor Secretário de Estado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento E muito boa tarde. É um gosto vê-lo. Igualmente, muito obrigado. Sendo o mais direto e sucinto possível, como se lembram certamente, ainda há relativamente pouco tempo estive com todo o gosto a prestar declarações também sobre a Lusa, há menos de 2 meses, de facto o que aconteceu desde aí foi basicamente, digamos, a resolução do imediato problema financeiro com a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a transferência das verbas necessárias para garantir a estabilidade financeira da Lusa, enquanto o contrato não é aprovado. Eu relembro que esta tutela é partilhada e que neste momento o contrato está na fase de, digamos, de acerto final em relação a alguns pontos. O meu colega, secretário de Estado do Tesouro, tem mantido com a administração da Lusa um diálogo no sentido de fechar os pontos que estão em aberto, logo que esses pontos estejam fechados, como é normal, o contrato seguirá para o Tribunal de Contas. A razão porque há, digamos, esta situação tem a ver também precisamente para que o contrato possa ir para o Tribunal de Contas de forma a que ele possa ser aprovado sem mais demoras e, portanto, possa a situação da Lusa ficar definitivamente estabilizada e, portanto, a Lusa possa ter o seu contrato para os próximos anos aprovado. E, portanto, como disse, é uma tutela partilhada. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro tem estado a conversar com a administração da empresa, mas a preocupação aqui foi, como não podia deixar de ser, e não teria sido preciso o Partido Social Democrata levantar essa questão, porque obviamente o Governo seria sempre o primeiro a garantir que a Lusa não ficaria sem tesouraria para resolver os seus problemas financeiros, desde logo os problemas imediatos do pagamento de salários. Isso nunca esteve, nem está em causa. E, portanto, isto é a situação. Não há qualquer problema com a agência Lusa de qualquer tipo, nem financeiro, nem em relação à aprovação do seu contrato. Há sim um atraso que todos lamentamos de facto, mas também a situação que vivemos não tem, digamos, facilitado a aceleração dos processos, mas de qualquer maneira é o que eu posso dizer, e para além da conversa regular que temos mantido, obviamente, quer com a tutela partilhada com o Secretário de Estado do Tesouro, quer com a administração da Lusa, não há nenhuma situação de sobressalto em relação à agência. Em relação aos modelos para o futuro que a senhora deputada refere, nós, é claro que estamos sempre abertos à sua discussão e a estratégia da Lusa, a importância da Lusa não está em causa e, obviamente, que uma das coisas que está sempre em cima da mesa é a possibilidade de encontrar modos de financiamento e, digamos, uma estratégia que possa ser melhor e mais adequada ao funcionamento da agência. Agora, neste momento, esse não é o momento para fazer essa discussão, porque estamos precisamente a aprovar um novo contrato e, no contexto em que estamos, que ainda é um contexto de retração financeira, ou melhor, de alocação financeira de todos os recursos, como sabem, as situações têm a ver com a pandemia. Neste momento, a situação em relação à estratégia futura exige, talvez, um tempo para podermos pôr em prática essa futura reflexão. Para já é o que se me oferece dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado. Ficou ainda com uma margem muito grande de tempo, poderá usar numa próxima oportunidade. Agora vou passar ao Sr. Deputado José Magalhães, que nos acompanha online, para a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado já está? O Sr. Deputado tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu julgo que nos trouxe esclarecimentos importantes, desde logo aqueles que devem, em condições normais, pôr termo a incertezas ou dúvidas que têm vindo a ser expressas e discutidas na praça pública sobre a garantia de financiamento da Lusa, e não só quanto à manutenção do status quo em matéria de presença do Estado e de competências do Estado de respeito à definição do rumo da Lusa, uma vez que continua a ter a posição que sabemos, maioritária no capital, e, por outro lado, não tem intenções de alienar qualquer porção desse capital, alterando as posições relativas dos acionistas. É verdade que há acionistas com uma posição ínfima. Preocupa-me sempre a situação da RTP, que tem, de facto, um 0,03 completamente minúsculo, sendo certo que tem muito interesse no material produzido pela Lusa, que, aliás, o poderia produzir mais na componente vídeo, havendo nisso interesse e programação conjunta, programação no sentido de planeamento. Mas, enfim, esse é um tema que vale a pena discutir, mas discutir num quadro em que não estamos perante nenhum dos riscos que no passado existiram. Nós achamos, entre nós, deputados do Grupo Parlamentar do PS, que vale a pena discutir esta matéria, não como se estivéssemos perante um livro em branco, com folhas por preencher totalmente, porque temos, enfim, uma acumulação de situações que exigem respostas, e isso é uma condicionante, mas não fazer isto numa ótica que esqueça quem teve responsabilidades e quem não teve. No governo, quem teve responsabilidades governativas sabe muitíssimo bem que problemas como o desacerto dos ciclos de financiamento da Lusa são um velho problema. Esses desacertos podem resolver-se de várias formas. Evidentemente, quando há uma mudança de governo, o calendário orçamental da República altera-se completamente e não podemos criar uma entidade à margem do Orçamento de Estado, seja como uma espécie de saco azul, super autofinanciada, etc, etc. Mas se alguém encontrar uma fórmula mágica para conseguir esse resultado, nós estaríamos entre os primeiros interessados em saber qual é essa fórmula mágica. Eu gostaria, na realidade, de lhe perguntar, é por isso que estou a fazer este preâmbulo, qual é a metodologia que o Governo considera adequada para discutir as questões estratégicas, e julgamos que uma metodologia que seria muito adequada seria a que, depois de completado o mapa, portanto o puzzle, temos eleições ou escolhas em curso para a RTP, temos o mandato da atual direção da Lusa a acabar, haverá a escolha de outro no fim deste mês para o triênio próximo. Logo que essas peças do puzzle estejam completadas como vierem, estão completadas, não está na nossa mão imaginar o que vai decidir o CGI da RTP, por exemplo, julgo que seria muito oportuno e muito interessante que o Governo convidasse os partidos, na verdade pode dizer que estou a autoconvidar-nos, mas enfim, é mesmo isso,
convidasse os partidos a discutir, como discutimos outras coisas, alterações à lei eleitoral, etc., a pandemia, um por um, uma ideia ou umas bases para a estratégia. O membro do Conselho de Administração, Nicolau Santos, teve a ocasião de nos dizer que tinha endereçado à Sra. Ministra umas notas de reflexão estratégica que ficou de nos mandar, mas ainda não mandou, mas mandará certamente, ou poderemos obtê-las do Governo, claro, também é outra ideia, talvez seja uma via ainda mais rápida. E submeter essas notas de reflexão estratégica a uma discussão. Porque é facílimo dizer, isto aqui deveria ser ao mesmo tempo, deveria ser antes, e o dinheirinho, quando chega ao fim do ano, não deveria voltar aos cofres do Ministério das Finanças, etc, etc. Mas, como se provou no passado, esses objetivos não são fáceis de atingir. Pode haver ideias novas fontes de receita, por exemplo. Pode-se buscar esse dinheiro coisas que acontecem no setor, noutros domínios do setor, que é uma região com muitas sub-áreas, e elas têm que ser vistas com um certo sentido holístico. Portanto, há uma discussão muito interessante e muito importante a fazer, e até agora não vi ninguém aparecer como fórmula mágica. Apareceram todos com toda a legitimidade, aliás, com perguntas. O senhor deputado vai ter que terminar, já ultrapassou largamente o seu tempo. Senhora Presidente, terminei já deixei anunciada a proposta metodológica. Muito obrigada, senhor deputado. Passo agora a palavra ao senhor secretário de Estado. Tem a palavra o senhor secretário de Estado. Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento também o deputado José Magalhães. De facto, julgo que será muito interessante a proposta de uma discussão sobre, enfim, o futuro a longo prazo da Lusa, incluindo nessa discussão a possibilidade de também repensar o modo de financiamento, mas para já, como julgo que é evidente, julgo que a preocupação precisamente é de estabilizar a atividade da Lusa, e para isso pareceu-nos fundamental garantir o financiamento para que não haja nenhum sobressalto financeiro que ponha em causa a operação da Lusa e desde logo os salários dos seus funcionários, e também a aprovação do contrato para que essa parte fique também acautelada. Em relação ao documento de reflexão estratégica, obviamente que o Presidente da Lusa partilhou connosco, não diria que é que seja um documento, são de facto notas, temos tido muitas conversas sobre as possibilidades de financiamento e de modelos futuros para a Lusa. É uma realidade, a realidade dos média e das agências noticiosas que tem estado a mudar e que tem estado também a ser confrontada com novos desafios, a desinformação, as questões das plataformas tecnológicas, enfim, tudo o que está a ser discutido a nível mundial e que obriga de facto a não digamos, pararmos no que é a reflexão necessária sobre a Lusa e a sua importância estratégica. Também gostaria de reforçar a ideia que também já trouxe aqui a esta comissão na última audição, creio que 19 de janeiro, se não estou em erro, em que manifestei também a total, digamos, tranquilidade em relação à estrutura acionista, porque mesmo com a alteração enfim, do capital social, com a compra da parte da empresa pelo Grupo Bell, isso não traz qualquer alteração, como tive a ocasião de dizer, nem à gestão da Lusa, nem ao seu modo de financiamento, e portanto é uma coisa que obviamente acompanhamos, mas também é fundamental dizer que o Estado não tenciona alienar absolutamente nada do que
a sua participação na Lusa e a importância estratégica que ela tem em relação aos órgãos de comunicação social portugueses e à presença até para além como agência noticiosa, como instrumento de política da língua portuguesa em todo o mundo. E, portanto, acolhemos de bom grado a sugestão do deputado José Magalhães de iniciarmos oportunamente uma discussão ampla sobre o futuro da Lusa, num contexto maior, enfim, e pondo em cima da mesa as várias possibilidades. É óbvio, como imaginarão, que temos tido essa conversa internamente e com a administração de Lusa e temos colocado várias hipóteses, mas como eu disse, o que é fundamental agora é garantir a estabilidade da agência para a sua atuação no presente imediato e isso está acautelado e não oferece nenhuma preocupação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao documento que o Sr. Deputado José Magalhães referiu, era uma matéria que ia ser objeto de uma pequena reunião de mesa e coordenadores no final desta reunião, porque, de facto, a Lusa já enviou um documento, mas enviou o documento como confidencial. E quando uma entidade classifica um documento como confidencial, ele não pode ser distribuído sem que, como é costume, enfim, por mail, para toda a gente, que possa ser partilhado. Ele está acessível para consulta e às pessoas, em princípio, o coordenador e mais uma pessoa, cujos grupos parlamentares têm que indicar. Terão que enviar um mail a dizer quais são as pessoas que podem consultar o documento, que ficará à guarda dos serviços, ou seja, ficará à guarda da doutora Maria Mosquitela, que já o tem. Portanto, a partir do final desta reunião, ou a partir da manhã, porque dependendo da hora de fecho, o documento poderá ser consultado, mas não fotocopiado. Bom, passo agora a palavra. Agora, como o Sr. Deputado Jorge Costa era suposto falar pelo Bloco de Esquerda, mas não está online ainda, pergunto à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que está online, se quer intervir, ou se passamos para o Grupo Parlamentar do PCP e depois retomaremos o Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todas as pessoas. Alteramos a ordem, intervém primeiro o PCP e depois então o Bloco de Esquerda. Está bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Peço então a compreensão para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e colocar aqui algumas observações em relação à agência Lusa e um conjunto de preocupações que o PCP tem colocado ao longo deste tempo, até em algumas situações ao longo de vários anos, porque há problemas efetivamente com os quais a agência Lusa se confronta, que não são problemas só de hoje ou do último ano, são problemas que se vão arrastando, mas que se vão também aprofundando por força de não serem solucionados de uma forma eficaz. E no âmbito da questão do próprio orçamento da agência Lusa, e colocaria aqui a questão do próprio valor da indemnização compensatória, que o PCP tem defendido o seu reforço e tem apresentado propostas nesse sentido até em sede de Orçamento de Estado. Não obstante esta mesma indemnização compensatória ter sido reposta após o corte que foi feito pelo então Governo do PSD e CDS, mas a reposição do valor da indemnização compensatória não inibe a necessidade do reforço desta indemnização compensatória para atender às necessidades da Lusa, naturalmente num caminho em que a agência Lusa tenha todas as condições para exercer as suas funções enquanto agência pública de notícias, que tem naturalmente que ter, e que o Governo tem responsabilidades em garantir essas mesmas condições. Mas ainda sobre esta matéria dos valores atribuídos à Lusa e além da indemnização compensatória,
importava aqui recuperar algo que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2020, que aliás foi aprovado com o voto favorável do Partido Socialista, da garantia de uma transferência de 1.500.000 euros para a Agência Lusa, em que se propunha neste valor aqui enquadrado, além da questão da transferência, no fundo, da atualização anual da indenização compensatória em função da inflação, que não tinha sido feita ao longo de alguns anos, permitiria aqui também o necessário reforço correspondente à regularização dos vínculos precários de trabalhadores da Agência Lusa, também o cumprimento de outros direitos laborais dos trabalhadores da Agência Lusa, mas também uma compensação por força da imposição de um corte de 462.000 euros em 2019, que a Agência Lusa sofreu. Deste valor que foi aprovado em Orçamento de Estado, e repito que teve o voto favorável do Partido Socialista, à Agência Lusa chegaram 600.000 euros, referentes, tanto quanto sabemos, exatamente à questão da inflação. E para nós a questão é muito simples. É a lei do Orçamento do Estado, estava lá inscrito, o Governo tem toda a obrigação de a cumprir e importava aqui saber se o Governo vai tomar algum tipo de medida para transferir o restante do valor que ficou também inscrito em Orçamento do Estado, que deveria ser entregue à Agência Lusa. Queríamos também colocar uma questão relativamente à matéria do plano de atividades, a todo o processamento, no fundo, anual, em que todos os anos o plano de atividades é aprovado tardiamente, o que cria dificuldades à execução por parte da própria Lusa, do próprio plano de atividades, em que importava aqui saber se o Governo, com responsabilidades que tem, e embora havendo aqui também responsabilidades da Secretaria de Estado do Tesouro, nós sabemos disso, mas com as responsabilidades que o Governo também tem nesta tutela da cultura, que medidas é que o Governo também está disposto e que medidas é que quer tomar para garantir efetivamente uma aprovação dos planos de atividades a tempo e horas e a tempo dos mesmos serem executados e que não haja prejuízo para a Agência Lusa na execução dos mesmos. Importava aqui perceber se isto foi abordado e se há alguma perspectiva de o Governo tomar ações neste sentido, sendo que na intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez, embora dissesse que o próprio contrato estava no fundo a ser ultimado ou em acertos finais, penso que foi a expressão que utilizou, não avançou com nenhuma data concreta para a sua finalização. Seria importante também perceber se há alguma baliza de tempo com o qual nós possamos considerar para a conclusão de todo este processo no âmbito do contrato de prestação que está a ser celebrado também com a Agência Lusa. Importava ainda, mesmo para terminar, porque é absolutamente fundamental para o PCP, nomeadamente também na defesa do regime democrático, a existência de uma agência pública de notícias, de uma agência em que o seu caráter público tenha efetivamente a tradução, como tem no direito, a uma informação livre, a uma informação rigorosa e pluralista, que seja independente dos grupos económicos e de todos os seus interesses. E para garantir isto, naturalmente que o Estado tem que assumir as suas funções, é acionista maioritário da Lusa, mas tem que assumir as suas funções no garante das condições para que a Lusa exerça estas mesmas funções enquanto agência pública de notícias. Aliás, não é segredo nenhum que o PCP defende que o Estado deve até reforçar a sua posição na agência Lusa, exatamente para garantir este caráter público e para garantir que ela não fica refém de nenhum interesse de nenhum grupo económico, porque as notícias e a forma de trabalho da Lusa não podem ser ditadas por interesses economicistas que possam, entretanto, surgir. Por isso, reforçar também esta posição que o PCP tem sobre esta mesma matéria e, ao mesmo tempo, também saber se o Governo está disponível, e o PCP já o apresentou em Orçamento do Estado, mesmo para terminar, Sra. Presidente, que aquele dinheiro que não for executado por força do atraso do plano de atividades possa reverter, por exemplo, numa linha de financiamento de modernização tecnológica da Agência Lusa. O PCP propôs isto em Orçamento do Estado, isto foi também falado na audição com o Presidente do Conselho de Administração, por isso era perceber se o Governo também tem disponibilidade para encontrar estes instrumentos para que a Lusa consiga ter todo o financiamento para cumprir as suas funções. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou também a deputada Diana Ferreira e começo por dizer que acompanhamos totalmente a visão que tem da Lusa como uma agência de notícias pública e de interesse público e que deve permanecer
na esfera pública, como um instrumento, como eu já disse, não só um garante de uma agência noticiosa independente, com visão, digamos, que não seja refém de qualquer tipo de interesse privado, isso é absolutamente inegociável, digamos, e, portanto, acompanhamos completamente a posição do Partido Comunista neste caso. Não temos qualquer dúvida sobre, digamos, a dimensão pública e a necessidade de manter a Lusa na esfera das empresas públicas. Em relação às questões que levantou, é claro que todos nós, e o mesmo poderíamos dizer da RTP também, mas em relação à Lusa, o esforço é sempre no sentido de a dotar com o máximo de financiamento possível e para que possa, digamos, cumprir plenamente a sua missão e, se possível, alargá-la. Agora, há, de facto, condicionantes diversas em relação digamos, ao trabalho financeiro e, como sabem, a tutela é partilhada e, em certo sentido, até julgo que essas perguntas seriam melhor respondidas pelo Secretário de Estado do Tesouro, que tem, de facto, a tutela direta sobre os aspectos financeiros. Mas relembro, a Sra. Deputada também referiu, que foram pagos 604 mil euros à Lusa no dia 21 de janeiro, precisamente por atualização do valor, tendo como base a taxa de inflação, não é? O valor da indemnização compensatória foi atualizado à taxa de inflação e também é verdade que a Lusa tem uma verba de 2,2 milhões de euros que não devolveu ao Estado em relação ao contrato que vigorou entre 2017 e 2019 e, portanto, tem havido aqui, da parte da tutela, uma certa flexibilidade, digamos, na utilização do dinheiro da Lusa, compreendendo, no entanto, os constrangimentos. É claro que todos desejaríamos que os planos de atividade fossem aprovados mais cedo, mas é claro que também isto obedece a toda uma série de procedimentos, a razão também porque o contrato ainda não estará aprovado, é precisamente porque está a procurar-se encontrar entre as finanças e a administração da Lusa um entendimento que leve a que o contrato possa depois, quando for para o Tribunal de Contas, ser aprovado sem mais problemas. E, portanto, resumindo, eu diria que essas questões técnicas e especificamente que têm a ver com a parte financeira da Lusa, como disse, estão com o meu colega secretário de Estado do Tesouro, mas obviamente nós acompanhamos a par e passo, mas há aqui um esforço para garantir, de facto, que a operação da Lusa não é perturbada com isso e, portanto, procura-se sempre encontrar a estabilidade necessária para a atividade da Lusa. Quanto à possibilidade de aumentar o orçamento da Lusa, pois com certeza que sim, teremos que, no âmbito dessa reflexão estratégica que eu julgo que é sempre necessário fazer e que poderemos fazer num segundo momento, talvez até num momento para o próximo orçamento em que possamos ter um enquadramento económico e até pandémico diferente, se possam pensar numa nova situação em relação à Lusa. Mas para já, o que nos pareceu essencial neste momento e aquilo que me parece essencial neste momento é estabilizar, quer financeiramente, quer do ponto de vista contratual, a situação da Lusa, e é isso que eu venho aqui dizer, que está garantido e que temos garantido seguramente até durante este ano e, portanto, enfim, tudo o que venha depois disso não é agora um momento oportuno para estarmos a discutir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda. À Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nós tivemos, o deputado Jorge Costa teve uns problemas técnicos e não conseguiu entrar na reunião, portanto serei eu a intervir, e eu queria começar por saudar o Sr. Secretário de Estado e a sua presença aqui nesta audição, que é bastante importante, porque preocupa-nos a situação da agência noticiosa e também o facto deste problema financeiro que atravessa a agência, portanto que a situação referida e a dificuldade de gestão, ou seja, de haver dinheiro em caixa só para um curto período de tempo, tem a ver com as questões orçamentais que já são bastante antigas e têm sido debatidas aqui no Parlamento relativamente à sobrevivência e ao financiamento da agência Lusa. Este problema que afeta a agência Lusa, nós consideramos que também se estende aos outros setores da cultura e que resulta do baixo orçamento que existe para a cultura e do investimento secundarizado na cultura que acontece. Ou seja, nós somos da opinião, e isto tem sido transversal às diferentes áreas, que o Governo tem colocado a política cultural num segundo plano relativamente às outras políticas, e isso tem que ser corrigido, e o que nos interessa hoje aqui é analisar a situação da agência Lusa, e é sobre ela que eu vou me debruçar. O Sr. Secretário de Estado, em resposta à pergunta da deputada do PCP, disse que se encontra a estudar um mecanismo para a estabilidade necessária para que a agência Lusa possa operar, e também aludiu que estava em conversações que estava a acompanhar o trabalho do Secretário de Estado do Orçamento e das Finanças, mas não disse como é que este financiamento irá ser disponibilizado, peço desculpa, não disse quando é que este financiamento irá ser disponibilizado e quais é que são os prazos para a resolução tanto da questão orçamental que afeta a agência noticiosa, como da execução do plano de atividades. Portanto, estas perguntas já lhe tinham sido feitas pelos deputados e deputadas que intervieram antes de mim, contudo a sua resposta continua a ser uma resposta bastante vaga, que não permite obter garantias para a resolução da solução. Portanto, a agência Lusa é, como já foi dito, uma agência noticiosa importantíssima para a imprensa portuguesa. É a partir dela que grande parte das notícias são difundidas, e ela deve ter mecanismos que garantam a sua independência e que permitam também garantir as condições de trabalho dos jornalistas e das jornalistas que trabalham na agência. Portanto, para isso é fundamental que o orçamento seja um orçamento robusto e que não haja ciclicamente, já houve outras audições com o Conselho da Administração da Lusa, onde esta questão do orçamento, a insuficiência do orçamento é colocada, e ela continua a persistir e a manifestar-se, e as respostas que nós obtemos relativamente a essa matéria são bastante vagas, que não resolvem profundamente a situação. Sabe que a nossa opinião é que este orçamento para a Lusa deve ser inscrito no Orçamento de Estado e deve ser reforçado no Orçamento de Estado, mas isso não acontece. O Ministério da Cultura persiste em apresentar orçamentos de Estado manifestamente insuficientes, e chegamos a este momento com este problema orçamental e também com respostas insatisfatórias para a resolução deste problema orçamental. Portanto, reforço a pergunta, Sr. Secretário de Estado, gostava que nos dissesse qual é o calendário para a resolução deste problema e como é que irá no futuro ser tida em conta esta questão orçamental da agência Lusa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra para responder ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a deputada Beatriz Gomes Dias. Portanto, em relação ao calendário da aprovação do contrato, como sabe, nós não podemos comprometermos, porque isso é o Tribunal de Contas, ou seja, o contrato tem que seguir para o Tribunal de Contas, e eu não posso, responder pelo tempo que o Tribunal de Contas demorará a aprovar. Em relação ao dinheiro, como sabe, ao financiamento, a resolução do Conselho de Ministros
portanto, estabeleceu a autorização para ser processada a transferência de 2,7 milhões de euros e, segundo sabemos, essa transferência terá sido feita esta segunda-feira precisamente, e portanto mais tardar até amanhã terá entrada esse dinheiro dos 2,7 milhões de euros na Lusa, e portanto dessa forma isso garantirá o pagamento dos salários e as despesas do pessoal, que ascendem a cerca de, não chega a 1 milhão de euros por mês, e portanto serão 966 mil, segundo julgo. E portanto a resposta é essa. Portanto, a sequência da resolução do Conselho de Ministros, o dinheiro entra esta semana na agência e portanto garante o cumprimento não só das obrigações com as despesas do pessoal, como outras obrigações que possam existir. Portanto, ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros, haverá também ainda a transferir para a Lusa. O dinheiro permite, digamos, ainda uma transferência de mais cerca de 5,3 milhões de euros, o que garantem, digamos, o financiamento necessário, não só para o pagamento dos salários, mas para as despesas correntes da agência, seguramente durante um período de tempo, eu diria, durante o verão, pelo menos, esperando que até aí o contrato possa ser aprovado, mas como eu disse, essa é uma parte que eu não posso comprometer, porque tem a ver com o Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim não temos mais inscrição para a primeira ronda, portanto chegamos ao seu fim. Passamos agora à segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem até 3 minutos para colocar as questões que entender. E por isso passo desde já a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o Estado português é o acionista maioritário da Lusa, já que detém 50,14% desta agência. Porém, Sr. Secretário de Estado, na sequência de algumas informações publicamente disponíveis sobre a aquisição pela página Civilizadas, acionista do grupo Global Média de 22,35% do capital da Lusa, atualmente detidos pela empresa SGPS, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de referir, e passo a citar: o negócio que foi celebrado envolve empresas privadas, mas não afeta a gestão da agência Lusa, nem provoca qualquer alteração na administração da Lusa, permanecendo o Estado como acionista maioritário. Disse ainda: quero deixar absolutamente claro que a gestão da Lusa não sofre alteração e que o Estado também não tenciona alienar qualquer da sua participação na Lusa. Disse ainda: estamos a considerar e a discutir diversos cenários em relação ao seu futuro, obviamente em colaboração com a administração da agência de notícias. Mas a nenhum desses cenários está prevista qualquer alteração da posição maioritária que o Estado tem na empresa. Posição contrária manifestou o atual Presidente do Conselho de Administração da Lusa, em audição realizada nesta Comissão, ao afirmar que o Estado deveria comprar as restantes ações, passando a agência a ser detida a 100% pelo Estado. Sr. Secretário de Estado, mantém o que já anunciou, isto é, a atual posição acionista do Estado na Lusa não vai ser alterada? Ou porventura está em cima da mesa uma eventual alteração da estrutura acionista possível de originar a nacionalização ou a privatização da empresa? Sr. Secretário de Estado, isto já foi de alguma forma aqui aflorado, mas a sua resposta não foi clara e nós queríamos respostas concretas. Sr. Secretário de Estado, efetivamente a Lusa tem uma tutela partilhada, Ministério da Cultura e Ministério das Finanças, ou seja, pressupomos que não é o Ministério das Finanças que tutela sozinho a agência Lusa. Por isso mesmo lhe colocamos a seguinte questão, aliás, já aqui abordada hoje pelo grupo parlamentar do PCP. No âmbito do Orçamento do Estado foi aprovado um reforço das verbas da Lusa no valor de 1,5 milhões de euros anuais. Pelo que nos é dado saber, essa verba ainda não chegou à agência. E segundo explicações dadas pelo Ministério das Finanças, porque não foi identificada a rúbrica de onde sairia esse montante. Sr.
Secretário de Estado, o que gostaríamos de saber é se houve, da parte do Ministério da Cultura, alguma diligência no sentido de ultrapassar este obstáculo, de forma a efetivar essa deliberação da Assembleia da República, ou se o Ministério da Cultura nada fez neste sentido. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS, que dispõe no máximo 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Hello. O Sr. Deputado não tem som. Ou o seu computador não tem som. O Sr. Deputado não quer ligar o som? Sim. Se calhar, a senhora deputada. Senhora deputada Diana Ferreira, se calhar peço-lhe para intervir antes de. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, aqui uma nova troca na ordem das intervenções, não tem questão, até porque o principal também foi dito na intervenção inicial e considerando mesmo a ultrapassagem de tempo que fiz na altura, de uma forma muito breve, só reiterar, até porque este foi um assunto também que foi referenciado, só reiterar as preocupações que o PCP tem tido e que tem manifestado relativamente, naturalmente, às alterações da estrutura acionista da Agência Lusa, porque nós não encaramos com ligeireza estas mesmas alterações da estrutura acionista, considerando, naturalmente, as várias ligações entre empresas de vários grupos que existem e que podem ter influência na Agência Lusa. E é naturalmente pelo risco dessa influência na Agência Lusa que reiteramos, tem que ser uma agência pública de notícias e não é o PCP defende que deve ser feito o reforço da posição no Estado no sentido que o Estado detenha até a 100% a Agência Lusa, não é de hoje que o defendemos e continuamos a defender que esse tem que ser o caminho, por isso temos naturalmente preocupações com estas alterações da estrutura acionista e temos preocupações que possam ser colocados interesses economicistas à frente daquelas que são as necessidades e as condições para o cumprimento de funções por parte da Agência Lusa enquanto uma agência pública de notícias. E esta é uma preocupação que nós não podemos aqui deixar de reiterar, porque achamos que o Governo tem condições e instrumentos também para intervir no sentido de que esta influência não se verifique e, desde logo, reforçando a posição do Governo também na estrutura acionista da própria Agência Lusa. E mesmo também para terminar, Sr. Secretário de Estado, nós sabemos naturalmente que foram feitas as transferências dos 600 mil euros, mas o que é um facto é que no Orçamento do Estado para 2020 foi aprovada uma proposta que previa que a Agência Lusa tivesse uma transferência no valor de 1.500.000 euros para compensar um conjunto de situações e para que a Agência Lusa tivesse efetivamente as condições necessárias para funcionar e cumprir as suas funções. E o que fica aqui é que o Governo tinha que ter cumprido o que ficou inscrito no Orçamento do Estado, por isso queremos saber se o Governo vai tomar medidas para o cumprir, mesmo não sendo no ano 2020, se durante o ano 2021 também o vai fazer. E já agora,
com a maior celeridade possível, porque o Sr. Secretário de Estado falou efetivamente da questão da estabilidade da própria Agência Lusa, até de um ponto de vista do seu financiamento, e estamos naturalmente de acordo, porque a Agência Lusa não pode estar todos os anos, no início do ano, a fazer contas ao que pode ou não pode pagar, ou com um conjunto de dificuldades e de constrangimentos na sua ação, fruto também dos atrasos da própria aprovação do Plano de Atividades e Orçamento. Estas são preocupações que o PCP tem colocado e reiteramos também nesta segunda ronda. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim vamos passar ao Sr. Deputado José Magalhães, via eletrónica. Sr. Deputado José Magalhães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, ausentei-me do local por razões imperativas e aquilo que gostaria de comentar, porque é de um comentário que se trata, é que esta acho que é uma boa discussão e traz a nu dados, factos, e esses factos têm uma enorme vantagem, é que eliminam dúvidas e, nesse sentido, eliminam ou contribuem para eliminar alguma angústia, desde logo junto dos trabalhadores, como é compreensível, não é? E de todos aqueles que os defendam, como é também o nosso caso. A questão é que se chegou, o nosso ponto de partida, que é o resultado de uma sedimentação histórica, aquele de há bocado, e à memória de tudo isso, não é? É que chegámos a uma fórmula que funciona. Se for cumprida, evidentemente, em todos os seus aspectos e pormenores. Difusão do capital. É a quadratura do círculo, não é? A difusão do capital, hegemonia do Estado no capital, nas nomeações, que também não é pouco importante, e na estratégia e no financiamento. Portanto, há digamos, um ímpeto público manifesto em todas estas dimensões. E até o Parlamento, evidentemente, intervém, como teve ocasião de intervir, fixando obrigações de financiamento. Portanto, e a seguir acompanha a execução, como neste momento até em certo sentido estamos a fazer. Agora, isso não responde, por isso é que a tal metodologia de discussão estratégica é importante, para não ser um mero jogo de arremesso. Tu fizeste pior do que eu vou fazer melhor do que tu, apesar de tudo. Quer dizer, uma discussão que tem um apesar de tudo é uma má discussão, por definição, não é? Porque as perguntas que temos que fazer são perguntas muito, muito importantes. Por exemplo, as plataformas tecnológicas estão adequadas aos atuais desafios? Estamos na era da cloud. Estão em condições de o fazer? Então, ainda esta madrugada, hackers provenientes de um país bastante conhecido puseram em baixo sistemas vitais da Microsoft. Não é propriamente uma entidade que não saiba nada de cibersegurança. E, no entanto, os utilizadores de vários serviços viram-se impedidos, obviamente, e vão, de utilizar esses serviços. Portanto, há vulnerabilidades e há também serviços que podem ser prestados se for feito o adequado investimento e adequada cooperação internacional, por exemplo. Porque cada vez que se fala da F, há um grande estrondo e lembram a tentativa aquilo que se falava em 2012 de uma aquisição de capital da Lusa pela F, a agência espanhola, etc, etc. Mas, por exemplo, o trabalho que se começou a fazer e depois a pandemia perturbou um bocado na parte física de combate à desinformação é uma área de grande futuro, por razões as mais infelizes, mas é uma área de grande futuro. E com essa entidade F e com outras entidades que também se dedicam, por exemplo, ao fact-checking. Quem é que melhor do que a Lusa pode fazer um fact-checking que não seja ele próprio uma fonte de fake news? Como em alguns casos está a acontecer em certos órgãos de comunicação social. A Lusa. Portanto, não há falta de futuro para a Lusa. E até pode ter ingresso, fontes de receita,
resultantes do pagamento do serviço ou até da isenção do serviço para determinadas entidades destinatárias. E com isso estará a fazer um bom serviço público, independente do capital, quanto ao qual não temos, face àquilo que nos declarou, qualquer angústia ideológica ou existencial. Esta expressão angústia ideológica é um bocadinho criativa. Portanto, estamos de acordo e apenas confirmamos o nosso interesse em que tenha lugar essa metodologia que nos vai permitir saber o que cada um de nós pensa e que fórmulas é que tem neste domínio das inovações. Porque quanto ao dinheiro, acho que estamos entendidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para a sua informação, gastou 5 minutos e não os 3 que tinha disponíveis, mas nós gostamos muito de o ouvir. Eu passo agora a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, que, como se sabe, de acordo com a Conferência de Líderes, tem direito a 2 minutos na segunda ronda. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. No final do mês de janeiro, numa reunião entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração da Agência Lusa, o diretor de áreas de suporte da agência, Joaquim Carreira, revelou que a tesouraria estaria em dificuldades recorrentes. Posteriormente foi feita uma transferência de 604 mil euros, parte do 1,5 milhão de euros aprovados pelo Parlamento em acréscimo ao orçamento para 2020, relativos ao pagamento da inflação de vida, mas essa verba terá permitido apenas estender a liquidez até ao final de fevereiro. Acresce que o Orçamento de Estado 2021 prevê uma indenização compensatória de 12,8 milhões de euros, acrescida de 300 mil euros de compensação pela inflação, mas não existe, ao que se saiba, um novo contrato de programa assinado com o Estado. Pergunto se há a intenção de que, tal como no ano passado, esta situação seja ultrapassada através de resolução do Conselho de Ministros a autorizar a transferência. Paralelamente, convém recordar a anunciada venda de 22,35% da agência Lusa à empresa Páginas Civilizadas. A ser concretizada esta transação, a dita empresa ficará detentora de 45,71% da Lusa, uma vez que já possui atualmente 23,36% através do Global Media Group, do qual tem controle exclusivo, e, portanto, o Estado tem 50,14%, sendo por pouco o maior acionista. Pergunto se não existe aqui um sinal vermelho, originado pela missão da Lusa em realizar um jornalismo independente, plural, isento e rigoroso, num cenário de constantes problemas financeiros e uma detenção cada vez maior por parte de grupos privados com interesse que nos parecem poder estar em conflito com a missão da agência. Ainda sobre a Global Media, Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, terá dito ter conhecimento de uma disposição para que a Global Media comece a pagar faseadamente a dívida que tem para com a agência. Parece haver aqui um outro fator de preocupação, sobretudo se tivermos em conta que, segundo o relatório de análise económico-financeira do setor de mídia relativo a 2019, a Global Media é apontada como uma das empresas que desde 2014 apresentam consistentemente resultados líquidos negativos e à data do fecho do relatório a empresa não teria disponibilizado dados relativos à sua situação financeira de 2017, 2018 e 2019. Assim pergunto, quantos mais acionistas são também clientes da Lusa que se encontram nesta situação e como se espera que uma entidade continue a laborar de forma estável e idónea com todas estas dificuldades? E é só. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Não existem mais inscrições para a segunda ronda, pelo que passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, informando que foram gastos cerca de 12 minutos, mas, enfim, até aos 15 que estavam previstos, o Sr. Secretário de Estado tem toda a liberdade. Por favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não vou, de maneira nenhuma, precisar do tempo todo, porque julgo que, ao responder, no fundo, responderei a todos, mais ou menos, digamos, às questões que foram levantadas por todos de uma maneira relativamente breve, mas quero sublinhar
tal como disse o deputado José Magalhães, que neste momento a posição que o Estado detém na Lusa permite-lhe não só, digamos, não só a nomeação da administração, da estratégia e do financiamento, ou seja, o Estado, tal como está neste momento, digamos, o capital acionista que dispõe, permite, digamos assim, o controle destes aspectos da agência noticiosa. Em relação ao que disse a deputada Fernanda Velez, do Partido Social Democrata, que se referia à situação desta situação poder ser alterada. Aquilo que eu posso dizer é o que já disse, mas que reitero, o Estado não tenciona alienar absolutamente nada do capital que tem em relação à agência Lusa. Sobre se tenciona ou não aumentar o seu capital, bom, isso depende das circunstâncias futuras, mas digamos que aquilo que é garantido pelo Estado desde já é o controle que já existe do Estado em relação a estes aspectos que referi da agência Lusa, portanto, a nomeação do Presidente do Conselho de Administração, a estratégia, a aprovação da estratégia e a questão do orçamento, que, obviamente, e bem, serão aqui escrutinados pelo Parlamento como devem ser. Também reiterar, em relação ao que disse a senhora deputada Diana Ferreira, que não podem de maneira nenhuma ser, digamos, a Lusa não pode ficar de maneira nenhuma refém de interesses económicos ou economicistas. Isso, neste momento, é garantido e continuará a ser garantido. É uma situação absolutamente inaceitável e, neste quadro, não acontecerá, e é isso que teremos que salvaguardar e, se possível, reforçar de maneira clara para o futuro. Em relação ao que foi dito da ligeireza, o Ministério da Cultura não tem ligeireza nenhuma, pelo contrário, em tratar deste assunto. Aliás, é a segunda vez que aqui estamos, no prazo de 2 meses, a prestar contas sobre a Lusa e, portanto, com toda a seriedade, sabendo que é uma tutela partilhada e que muitos dos aspectos que foram levantados até poderiam ser respondidos, digamos, pelo Secretário de Estado do Tesouro, até de forma talvez mais clara do ponto de vista técnico, mas aquilo que vos digo é que, obviamente, o Governo é o mesmo e a tutela partilhada é exatamente isso. Nós acompanhamos passo a passo todos os aspectos relacionados com a agência Lusa e os aspectos orçamentais também, digamos, dependem de aspectos, enfim, de incidência financeira que, por vezes, obrigam a determinadas práticas que, independentemente da vontade política de concretizar o aumento financeiro da Lusa, para a Lusa poder executar as suas ações, obedecem estritamente a procedimentos financeiros que não permitem, muitas vezes, que as coisas aconteçam nem exatamente da forma que queremos, nem com a rapidez que queremos, porque obedecem às leis, enfim, estabelecidas de financiamento. Mas, portanto, obviamente, estamos a trabalhar todos no mesmo sentido e as vossas preocupações, no fundo, são comuns àquelas que tem o Governo, que é garantir a existência de uma agência de notícias pública, independente, que não esteja refém de nenhum tipo de interesse. E, neste momento, também respondendo digamos, à preocupação da deputada Cristina Rodrigues, neste momento, com a resolução do Conselho de Ministros, foi garantido um financiamento, que já expliquei, já dei os números exatos, que a partir de agora e ao longo do ano permite uma estabilidade financeira na agência até que o contrato possa vir a ser aprovado pelo Tribunal de Contas num calendário que obviamente não controlamos porque pertence ao Tribunal de Contas, mas que acreditamos que aconteça antes de, digamos, estar esgotado esta decisão do Conselho de Ministros de
financiamento para estes meses da atividade da Agência Lusa, e esperamos então, depois com o contrato aprovado, entrar, digamos, na velocidade de cruzeiro, sabendo, como disse também, e como todos fizeram questão de dizer, que será muito interessante. A sugestão que o deputado José Magalhães fez parece muito interessante. Podemos voltar mais à frente, eventualmente num outro contexto económico e numa fase que todos desejamos de relançamento da nossa vida, não só pelas questões pandémicas, mas também pela crise económica que neste momento atravessamos e o desafio que é recuperar dessa crise económica, colocar a questão da Lusa no centro dessa preocupação também, que é dotar a agência de meios e digamos, de amplitude da ação para poder executar a missão que lhe é confiada, que é não só uma peça fundamental no sistema da comunicação social do nosso país, não só em Portugal, mas em todo o mundo, mas também, como eu disse, da própria política da língua portuguesa do mundo e da sua presença nos inúmeros países em que a Lusa está presente. E, ainda mais, essa importância é de assinalar, face, também como foi dito, aos desafios que nos trazem as inúmeras, guerras de desinformação em que hoje o jornalismo tem que se aplicar, e a Lusa aí tem um papel particularmente importante de referência no combate à desinformação e de, ter a capacidade e a iniciativa de ser exemplo e referência nesse aspecto também. E, portanto, neste momento o que eu vos posso dizer é que não há nenhuma preocupação face à estabilidade da agência, seguramente ao longo deste ano, e que contamos ter o contrato aprovado mais lá para a frente. Como disse, o Tribunal de Contas depois fará essa aprovação e depois, a partir daí, julgo que poderemos entrar numa nova fase. Creio que por agora é o que gostaria de dizer, e agradeço a todos. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora para o encerramento. No encerramento só tem a palavra o Grupo Parlamentar requerente e o Governo. E são no máximo 2 minutos a cada um. Senhora Deputada Fernanda Velez, por favor. Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Chegados ao fim desta audição, resta-nos mais uma vez concluir que as intervenções de Vossa Excelência foram mais do mesmo, não passando de uma mão cheia de nada. As suas respostas ou são redondas ou evasivas ou não nos esclarecem. E, francamente, Sr. Secretário de Estado, esse conformismo, essa acomodação não se coadunam com a responsabilidade de governar. E digo-lhe isto, Sr. Secretário de Estado, com sentimento de mágoa, não por mim enquanto deputada, nem pelo meu partido, mas porque Vossa Excelência tutela setores que, em vez da proverbial inação, exigem mais esforço e mais ação. Sr. Secretário de Estado, hoje, como fazemos sempre, colocámos questões pertinentes que exigiam respostas claras e concretas, mas devo confessar que esta audição, para o Grupo Parlamentar do PSD, foi mais uma desilusão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para concluir. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu nem sei bem o que é que posso acrescentar, quer dizer, eu questionaria mais o Partido Social Democrático sobre a oportunidade de, menos de 2 meses depois de eu ter estado aqui a responder a questões, novamente vir responder praticamente às mesmas questões e da forma concreta como respondi. Quer dizer, neste momento o contrato está na situação que eu já disse que estava, será aprovado e dependerá do Tribunal de Contas, obviamente, e em relação ao financiamento da Luz, ele foi assegurado e, portanto, não há nenhuma perturbação. Em relação ao futuro, como eu disse também, este não é o momento para discutir uma estratégia para o futuro, no momento em que estamos a aprovar um contrato, precisamente, mas a disponibilidade para o discutir num contexto próximo e no quadro de um orçamento do Estado para 2022, que esperamos que possa ser um orçamento mais animador em relação a investimento do que foi o orçamento deste ano face
à necessidade absoluta de resposta à crise pandémica. Portanto, nesse outro momento teremos, como temos tido noutros dossiês, a disponibilidade para poder discutir de forma ampla o futuro da Lusa. Como já lhe disse, é curioso que o Partido Social Democrata ora nos acusa de excesso de atividade, ora de inação, e portanto tem sido um pouco contraditório a acusação. Quer dizer, nós podemos contar sempre, digamos, com a postura da acusação permanente, mas era bom que se decidissem, porque se nos dossiês nos acusam de excesso de propostas, agora parece que estamos no contrário, mas de qualquer maneira percebo que faz parte, digamos, de uma prova de vida que o PSD precisa de fazer. Percebo perfeitamente, digamos, do ponto de vista político, mas reitero o que disse. Neste momento, o Governo está completamente mobilizado para a importância da Lusa. A nossa preocupação agora é estabilizar com o contrato e com o financiamento a atividade da agência, que para o futuro, reitero, insisto, é absolutamente vital, e é absolutamente vital que continue na esfera pública para garantir a independência e a atividade de um jornalismo absolutamente não refém de qualquer tipo de interesses, sejam políticos ou económicos ou quaisquer que eles sejam. É fundamental a existência, nestes tempos de pandemia, de desinformação, a existência de uma agência que promova precisamente o combate pelo jornalismo contra essa desinformação. E aquilo para que estamos a trabalhar é para que a Lusa tenha esses instrumentos para poder fazê-lo agora, da maneira como está a ser aprovada pelo orçamento e pelo contrato, e no futuro, se possível, como todos desejamos, com ainda mais meios e ainda mais capacidade de ação. É isso para que estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar em conjunto, as duas tutelas, a administração da Lusa e, certamente, com a colaboração de todos os deputados para poderem escrutinar esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço e cumprimento todos os que nela participaram. Muito especialmente agradeço ao Sr. Secretário de Estado, que pela segunda vez este ano, e só ainda vamos em meados de março, esteve presente aqui na Comissão de Cultura e Comunicação para prestar os esclarecimentos que os senhores deputados dos vários grupos parlamentares entenderam por bem solicitar. A Lusa é, de facto, de uma importância que não vale a pena estar a repetir, aquilo que todos disseram, uma importância muito grande é para a Comissão, mas, acima de tudo, para o país e para a comunicação social no seu todo e para a democracia em particular. E por isso agradeço, e sempre que houver novidades, e boas novidades nesse sentido, agradecemos que o Sr. Secretário de Estado nos vá comunicando, mesmo sem ter que estar presente. Mas agradeço a sua disponibilidade, a sua pronta disponibilidade para se marcar audições sempre que algum grupo parlamentar as solicita. Portanto, muito boa tarde e muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos de imediato